Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Na nossa sexta aula de hoje eu vou falar sobre estabelecimentos prisionais. Vou falar da penitenciária, vou falar da colônia agrícola ou industrial, vou falar da casa do albergado, do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, da cadeia pública e também vou comentar sobre o centro de observação, para que serve, e vou falar de duas jurisprudências, uma do Paraná e outra do Mato Grosso do Sul. Então vamos lá? A primeira questão que me veio quando eu estava elaborando esta aula foi perguntar assim, por que nós temos estabelecimentos distintos? Por quê? É só por causa da progressão do regime? Mas por que há essa distinção? E o artigo 5º, inciso 48 da Constituição, deixa isso claro também. Informa que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Mas nós temos também as regras de Mandela, que são regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos. A regra número 11 diz: as diferentes categorias de presos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes setores de um mesmo estabelecimento penal, levando em consideração o seu sexo, idade, antecedentes criminais, razões da detenção e necessidades de tratamento. O que me leva a crer que os diferentes estabelecimentos também vão nos levar a ter diferentes tratamentos. À medida que eu vou progredindo de regime, eu vou aumentando o meu contato com a sociedade e eu preciso ter tratamentos diferentes para me adequar a esse novo caminhar que eu estou tendo, ou seja, que o apenado ou custodiado está obtendo nesse momento. Por isso a gente começa falando da penitenciária, que vai do artigo 87 a 90 da LEP, que é destinado a preso de reclusão, aquele que cumpre em regime fechado ou o regime disciplinar diferenciado. É cela unitária. Essa cela unitária ela tem o aparelho sanitário e o lavatório. E ela não pode, ou seja, esta penitenciária não pode ser construída no centro urbano. Ela tem que ser em local afastado. Mas veja, o local afastado não é um local que vai impossibilitar o acesso à visita, porque é um direito do preso, correto? Eu não posso impossibilitar, mas eu também não posso construir uma penitenciária próximo demais ao centro urbano, porque coloca também em risco a segurança da sociedade. Quantas penitenciárias existem em todo o país? São 651 penitenciárias. Quando eu falo da colônia agrícola ou industrial, já começo a falar daqui do artigo 91 a 92 da LEP, reservada à pena de reclusão ou detenção, mas o regime já é semiaberto. Então, a cela é um alojamento, não é mais unitário, ele é coletivo. E com isso eu tenho que tomar cuidado com relação à capacidade dessas pessoas nesse alojamento e condições humanas para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Ou seja, básico, um leito para todo mundo, a quantidade necessária desse alojamento. São 65 estabelecimentos em todo o Brasil. Só na região sudeste são 39. No Rio Grande do Sul são 6 estabelecimentos e no Amazonas 1 estabelecimento. Quando eu falo da casa do albergado, que começa no artigo 93 e vai até o 95 da LEP, é destinado ao acolhimento de preso em regime aberto ou até mesmo em limitação de final de semana. É um local, um estabelecimento, como se fosse uma casa, que ela não vai ter muro alto, não vai ter cerca elétrica, não vai ter policiais ali, agentes, nem policiais, agentes penitenciários. Não, nada disso. Ela pode até ser construída no centro urbano, mas o que ela não pode acontecer é como se fosse dividir muro com muro de uma residência. Sabe, ela tem que estar um pouco mais afastada, proporcionando um pouco mais de segurança até mesmo às pessoas que estão ao seu entorno. Obviamente,
Não vai ter nenhum obstáculo que impeça ele de fugir. Não há. Mas há uma fiscalização. Há pessoas que vão recepcionar esses apenados que estão cumprindo em regime aberto, para que possam explicar as regras, as normas daquele estabelecimento, para que ele possa cumprir e, como eu costumo dizer, estar quite com a justiça. Quantos estabelecimentos, quantas casas do albergado nós temos em todo o Brasil? 74, sendo 4 femininas e 70 masculinas. Só que vale lembrar que, infelizmente, nem todas as cidades interioranas possuem a casa do albergado. Muitos são obrigados a ir para a capital para cumprir essa pena, porque ele está cumprindo uma pena, só que é um regime aberto. Ou a limitação de final de semana. Então ele é obrigado a sair do seu local, né, do seu local de convívio, onde mora a sua família, onde ele trabalha, para ir para a capital para o cumprimento dessa pena. Responsabilização, isso não é dele, é do Estado que tem que promover mais casas de albergado. Correto? Centros de observação. Para que serve o centro de observação, Carla? Onde é que eu encontro essa informação? O centro de observação está no artigo 96 a 98 da LEP. Esse centro de observação é um centro onde ele vai fazer exames gerais e exames criminológicos. Nós sabemos que o exame criminológico não é obrigatório, mas no momento em que ele é requisitado, é autorizado, tem que ser devidamente fundamentado. Serve também para pesquisas criminológicas, tudo que possa auxiliar aquela investigação para que a gente chegue a um desfecho, né? Para que a gente possa sentir que houve um início, um meio, um fim e vai ter o julgamento, né? O decorrer daquela situação, daquela história. Esse centro de observação, ele pode ser um anexo ao estabelecimento penal, não tem problema nenhum. Ou pode ser uma estrutura autônoma, né? O sistema penal está no local, o centro de observação em outro local, distante. Também não tem problema nenhum. Vai depender do estado, da cultura, do local onde se encontra tudo isso. Quando eu falo do hospital de custódia e para tratamento psiquiátrico, eu já começo a falar dos artigos 99 a 101 da LEP. E esse hospital de custódia é destinado àquelas pessoas doentes mentais ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Somente para eles? Não. Sabe aquela pessoa que está cumprindo pena e de repente ela começa a ter algumas perturbações mentais? Ela também vai poder ter um tratamento nesse hospital de custódia, um tratamento psiquiátrico, certo? De acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, nós temos 32 unidades em todo o Brasil. E a cadeia pública, Carla? A cadeia pública, ela se encontra nos artigos 102 a 104 da LEP. Local de recebimento de presos provisórios. Sabe aquele que foi preso em flagrante? Prisão preventiva? Prisão temporária? O que significa dizer? Eles não são condenados. Ainda não foram julgados. Então, nesse caso, essa cadeia pública, na maioria das vezes, ela tem que se localizar na comarca ou no local onde aquela pessoa cometeu o delito, onde ele mora com a família, onde ele tem o seu ciclo social, certo? Mas quantas cadeias públicas nós temos em todo o Brasil? 594 cadeias públicas em todo o Brasil. Muita cadeia pública, né? Mas mesmo assim, eu acho que todas elas, eu acredito, né? Que todas elas já estejam bem lotadas, né? E aí, por último, antes de começar a falar da jurisprudência, eu queria comentar com vocês que o estabelecimento prisional, ele deve conter área destinada à educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Deve obedecer os artigos 17 a 21, que é da assistência social, né? E 22 e 23 da assistência social. O outro anterior, 17 a 21, da assistência educacional, perdão. Todos eles da LEP. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas falam assim, Carla, ele vai ter o momento de recreação, ele vai ter o momento de prática esportiva, mas os familiares estão chorando a perda daquele ente querido,
né? O dano que ele causou naquela família é irreparável. Eu compreendo tudo isso. Mas vale a pena a gente parar e pensar que não existe prisão perpétua em nosso país. Uma hora, gostando ou não, aceitando ou não, ele vai ter a progressão do regime e em uma hora ele vai retornar ao convívio à sociedade de forma definitiva. E eu desejo que ele retorne para a sociedade muito melhor, com outras escolhas, outra perspectiva de vida, um outro propósito de vida, e não de cometer crimes. Por isso que o sistema prisional, mesmo que a gente olhe que ele tem um caráter punitivo, mas ele tem um caráter também de proporcionar àquele apenado ou custodiado uma nova escolha de vida, uma nova opção, um novo caminhar. É contraditório quando a gente fala a respeito disso, porque ele tem um caráter punitivo, porque a pessoa cometeu um delito, está sendo responsabilizado por aquele delito. Ok, então vai cumprir a pena. Mas, no entanto, mesmo cumprindo pena, o sistema prisional ele tem que dar condições para que aquela pessoa, o apenado, possa ter uma nova visão de vida, um novo propósito, uma forma de viver que seja adequada com a sociedade e com as leis. E não retorne ao sistema prisional, não seja mais uma vez reincidente. Correto? Quando eu falo de jurisprudência, eu comentei de duas, né? A do Paraná e a de Mato Grosso. A do Paraná é um agravo de execução penal, que eu achei muito interessante porque o apenado ele já cumpriu os requisitos subjetivos e objetivos para a progressão do regime. Então ele já se encontrava em regime semiaberto. No entanto, na colônia agrícola ou industrial, não existia vaga para ele. Ora, se não existe vaga, eu não posso fazer com que esse custodiado, esse apenado, ele continue em regime fechado, porque eu estaria punindo ele. E eu não posso mais puni-lo. O Estado, quando eu falo Estado. O Estado não pode mais puni-lo por causa disso. Ele já cumpriu a etapa necessária para a progressão do regime. E foi concedido a ele a progressão do regime. Se o Estado não possui, não oferta colônia agrícola ou industrial, não é culpa do custodiado, e sim responsabilidade do Estado. Nesse caso, ele cumpre o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. A saída encontrada foi essa. No entanto, o habeas corpus do Mato Grosso do Sul é a mesma situação, né? Ou seja, só que houve uma interdição do estabelecimento penal. E a colônia agrícola ou industrial não poderia mais receber ninguém, não tinha condições de receber ninguém. E de acordo com a súmula vinculante número 56, que diz assim: a falta de estabelecimento penal adequado não, mais uma vez, não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Ou seja, se o Estado não oferta colônia agrícola ou industrial, né? Não oferta na quantidade necessária, na capacidade, na qualidade necessária para receber esse custodiado, o custodiado não tem que ser penalizado pela ausência, pela falta daquilo que compromete o poder do Estado e não dele. Neste caso, né, a saída encontrada, né, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi ele cumprir a pena, né, em regime semiaberto, né, na falta do estabelecimento, né, em regime semiaberto, mas com prisão domiciliar. Ou seja, no anterior, ele cumpriu o regime semiaberto com monitoração eletrônica. Nesse do Mato Grosso do Sul, ele vai cumprir o regime semiaberto, só que agora em prisão domiciliar. Bom, eu espero que a aula tenha ficado clara e tirado todas as dúvidas que as pessoas possam ter referente aos diferentes estabelecimentos prisionais. Eu vou deixar sempre escrito aqui o link das aulas anteriores, né? E vou também indicar um livro. Já havia indicado ele outras vezes, mas vou voltar a indicar, que é do Renato Marcão, que é o curso da Lei de Execução Penal, que é um livro maravilhoso e super didático. Bom, eu espero vocês na próxima aula e eu vou deixar todos os links para vocês. Um forte abraço e até mais!